Olá, pessoal. Hoje nós temos agora, então, a aula 5, né, referente à segunda parte do capítulo 2, a oferta de mercado. A oferta, ela se refere aos produtores, aos ofertantes daquele bem ou serviço. Então, nós podemos verificar o quê? Que a oferta nós vamos também colocar na forma de uma equação. Essa equação, então, ela tem algumas variáveis importantes. Então, é a quantidade ofertada do bem que depende, ou é uma função, do preço do próprio bem, dos preços dos fatores de produção. O que eu uso para produzir? Trabalho, matéria-prima, capital, máquinas, equipamentos, construções, e o preço também de outros bens que podem ser substitutos na produção. Por exemplo, na área agrícola, eu posso produzir milho, soja, numa determinada época do ano. A tecnologia dada naquele momento para realizar a produção e as próprias metas e objetivos do empresário. Normalmente, a meta da empresa é maximizar o lucro. Então, percebam que quanto maior o preço, maior a oferta. Então, essa é uma relação também ceteris paribus, ou seja, tudo ou mais constante. Então, se aumentar o preço do produto, as empresas passarão a produzir mais. Então, nós temos essa relação. Se o preço sobe, nós temos então aqui um aumento da quantidade ofertada. Isso é uma coisa natural. Se você imaginar que essa oferta pode ser mais próxima da horizontal ou da vertical, ela vai mudar a relação da quantidade e preço. Então, isso é o que nós chamamos da sensibilidade a preço, né? Então, mais sensível a preço, mais horizontal. Menos sensível a preço, mais vertical. Nós temos também os preços dos fatores de produção. Tudo que ocorre na economia aumentando o custo de produção ou aumentando os preços dos fatores de produção, seja trabalho, matéria-prima, insumos importados, o próprio custo do capital, que é a taxa de juros, nós temos uma tendência de diminuir a produção, diminuir a quantidade ofertada, porque o custo de produção para cada unidade produzida será maior. Então, veja, se você tem um aumento do custo de produção, porque os preços dos fatores aumentaram, então você tem uma oferta indo para a esquerda aqui. E se reduz o preço dos fatores de produção, a oferta vai para a direita. Então, nós temos um deslocamento da oferta quando ocorrem mudanças nos preços dos insumos, inclusive trabalho. Veja que existem produtos que são substitutos, eles concorrem na produção. Então, o que significa isso? Uma determinada empresa pode produzir diversos tipos de carros. Posso aumentar a produção de um e diminuir de outro. Na agropecuária, eu posso aumentar a produção de milho e diminuir de soja. E assim por diante. Então, veja que aqui são preços de produtos que podem ser produzidos na mesma fábrica, por exemplo. Então, você tem uma relação negativa. Quando o preço daquele substituto aumenta, diminui a produção do outro, né? Então, se o preço do substituto aumenta e dado o preço do bem ceteris paribus, eles vão diminuir a produção do bem para produzir mais do substituto. Então, se o preço do milho está bom,
Eu vou diminuir a produção de soja e aumentar a de milho. Então, veja, aqui é também um deslocamento da curva de oferta, né? O aumento do preço do substituto reduz a oferta daquele bem. Se aqui é a oferta de soja e aumenta o preço do milho, eu vou tirar a soja e começar a produzir mais milho. É uma concorrência pela área. E se for o contrário, é a mesma coisa. A oferta da soja vai para a direita se o preço da soja estiver relativamente mais alto que o milho. Então, existe uma concorrência pelos insumos, uma concorrência pelos recursos da empresa. Se a empresa produz 3 ou 4 produtos, ela vai aumentar a produção daquele bem que ficou mais caro. E a tecnologia é um fator muito importante. Tecnologia significa produzir mais com as mesmas quantidades de insumos. Então perceba, se eu consigo produzir mais com as mesmas quantidades de insumos, a oferta ela aumenta, ela se desloca. Então você tem um efeito tecnológico de aumento da produção. Dificilmente a gente vê uma redução do nível tecnológico. Normalmente é um aumento do nível tecnológico com novas tecnologias poupadoras de insumos e poupadora de trabalho. Então, que vai diminuir a quantidade necessária de matéria-prima para produzir. Então, o aumento da tecnologia, ela segue normalmente nesse sentido. E ela acaba reduzindo o custo de produção. Um outro ponto importante, as metas. No curto prazo, a empresa ela pode ter objetivos diferentes daquele de maximizar o lucro. Por exemplo, a empresa no curto prazo ela pode ter como objetivo principal maximizar a participação do no mercado, o market share. A empresa pode ter, no curto prazo, um objetivo principal de aumentar o faturamento, né? Inflar o faturamento dela, vender mais. Mas sempre no longo prazo, o objetivo principal é o lucro. Por quê? Porque no longo prazo, nenhuma empresa que tenha prejuízo vai sobreviver. No curto prazo, a empresa sobrevive com prejuízo. No longo prazo, não. E a oferta de mercado é o somatório das ofertas individuais. Então, se você tem 500 empresas, 1.000 empresas no mercado, você soma as ofertas individuais a cada preço. Então, na verdade, se você vai somar a empresa A com a empresa B, claro que uma empresa pode ser mais sensível a preço, a outra menos, mas quando nós observamos a oferta de mercado, a oferta de mercado é uma resultante, muitas vezes, de centenas de empresas interagindo e que elas formam uma oferta de mercado. Uma oferta de mercado de soja, milho, trigo. Normalmente, quando nós falamos oferta e colocamos uma curva de oferta, nós estamos pensando em mercados que têm muitos vendedores. Por quê? Porque quando é uma empresa única que fornece o produto, normalmente ela não tem uma curva de oferta. Ou se é um oligopólio, poucas empresas dominam o mercado, normalmente não existe curva de oferta. A curva de oferta ela é estimada, ela é colocada num gráfico, normalmente quando você tem produtos padronizados, que nós chamamos commodities. Quais são os mercados que se aproximam desse modelo? São os mercados de commodities agrícolas, né? Por exemplo,
soja, milho, trigo, café, até mesmo feijão, arroz, são muitas empresas ofertando. Ou quando você tem em nível mundial essa situação, né? Normalmente commodities mundiais. Devemos tomar o cuidado também que muitas vezes pode ocorrer uma concentração. Então, por exemplo, nós temos o caso da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que influenciam fortemente o preço do petróleo, que é uma commodity. Mas nós temos uma situação de poucas empresas dominando o mercado. Então, veja, quando nós analisamos o preço do próprio produto, nós temos um movimento dentro da curva de oferta. Quando nós mudamos um fator de mercado que não está no gráfico, preços dos substitutos, a tecnologia, preços dos fatores de produção, nós estamos deslocando a curva. Esse é um ponto importante. Então, o preço do próprio bem, nós estamos andando na curva de oferta. E os outros fatores, nós estamos deslocando a curva de oferta. São situações diferentes. O bem-estar do mercado para o produtor, ele é medido pelo excedente do produtor. O que significa isso? É a diferença da curva de oferta e o preço dado pelo mercado. Então, por exemplo, se o preço é 80, tem um produtor aqui, vamos supor que ele seja um pontinho nessa reta. Nesse pontinho da reta, ele estaria disposto a ofertar o produto pelo preço de 40. Mas o preço de mercado é 80. Então, nesse pontinho, na curva de oferta, que representa um produtor, ele tem um excedente de R$ 40 por unidade que ele está vendendo. Então, veja, nós temos aqui um excedente do produtor. Claro que esse triângulo azul, ele representa todo o bem-estar dos produtores. Então, nós temos que unir os dois conceitos, né? As duas retas de oferta e demanda, porque aí sim a interação dos produtores e dos compradores vai levar a um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio nesse mercado. Perceba que esse equilíbrio ele está sempre variando. Ele não é uma situação estática como a gente está vendo aqui. No nosso dia a dia, tanto a oferta como a demanda, elas estão se movendo por diversos fatores, né, que influenciam os mercados. Pode ser uma mudança de expectativa do consumidor, variações na renda, pode ser variações nos preços de custo de produção, preços dos insumos, uma série de fatores que no dia a dia influenciam a oferta e a demanda. Então, esse mecanismo de preço, nós temos que visualizá-lo pensando da seguinte forma: é um mecanismo de preço que é um sinal de mercado, quando o preço está subindo ou caindo, para modificar a demanda ou a oferta, ou os dois. Então, é um equilíbrio, né, vamos imaginar assim, conjunto. Normalmente, nós partimos do princípio que não vai existir nem excesso de oferta nem de demanda. Então, nesse primeiro momento, nesse ponto aqui, com o preço de 60 e a quantidade de equilíbrio de 10, a oferta atende exatamente o que a demanda deseja. Se o preço, num dado ponto no tempo, estiver acima do equilíbrio, existe um excesso de oferta. O que significa o excesso de oferta? O excesso de oferta significa
as empresas, por exemplo, as empresas varejistas, acumularem estoques indesejados. Se for o caso de produtos perecíveis, esses produtos eles podem se perder. O que as empresas irão fazer? Os ofertantes irão baixar o preço. Eles têm que baixar o preço para poder desovar os estoques. Eles precisam se desfazer dos estoques. O preço vai para 60? Na verdade, não. O preço deve cair para menos de 60. Os estoques são desovados e a partir daí, então, volta a seu equilíbrio. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Quando é feita uma promoção, essa promoção, naquele momento, não é o preço de equilíbrio. Então, veja, é como se você vai no supermercado, no caso aqui, o preço é 80. E tem uma promoção de leve 2, pague 1. Né? Vai vender por 40. Quando os estoques desaparecerem, os estoques indesejados desaparecerem, voltará ao preço de equilíbrio de 60. Da mesma forma, pode ocorrer excesso de demanda. O que significa excesso de demanda? Falta do produto. Muitos consumidores estão procurando o produto e não encontram. É uma situação também indesejada. O que irá ocorrer nesse mercado? Então, o preço irá subir para 60? Na verdade, não. Irá subir acima do equilíbrio e quando a demanda estiver contida, o preço vai cair para 60. E aí sim atingirá o equilíbrio. Então, veja, o excesso de demanda, ele também é indesejável. É uma situação ruim, onde os consumidores, uma parte deles pelo menos, está muito insatisfeita. Né? Está faltando produto no mercado. O equilíbrio, então, ele ocorre, veja, numa situação real. Inicialmente, o equilíbrio e o mercado ele vai procurar se ajustar em termos de preço. E, num segundo momento, o mercado vai se ajustar em termos de quantidade. Então, veja, se você tem um excesso de oferta, o ajuste inicialmente é em preço, e também esse excesso de oferta não pode continuar existindo. Então, as empresas vão diminuir a produção para se adequar à demanda. Se tem excesso de estoque, tem que diminuir a produção. Se tem excesso de demanda e está faltando produto no mercado, o preço sobe. Mas, no segundo momento, também as empresas têm que aumentar a produção e colocar no mercado. Então, é um equilíbrio que tem várias etapas. É claro que aqui nesse modelo nós estamos olhando algo que nós chamamos de estática comparativa. O que significa isso? O antes e o depois. Mas, no dia a dia, a gente tem que lembrar que é uma situação dinâmica e não estática. Então, veja, vamos supor que a demanda se desloca para a direita. Aqui ele coloca uma propaganda, uma mudança de hábito do consumidor que aumenta a compra de livros. Pode ser? Pode. Pode ser também um aumento da renda, que faria com que as pessoas comprassem mais livros. Né? Ou até uma demanda do próprio MEC. No caso, o MEC aumentou o número de livros que os estudantes de primeira a quarta série têm que ler. Então, isso também aumenta a demanda por livros. Quando nós temos esse deslocamento da demanda, nós vamos ter um aumento de preço e um aumento da quantidade de equilíbrio. Então, veja, aqui é um deslocamento ceteris paribus, tudo mais constante. O que mudou? Mudou a demanda. Mudou o preço do livro? Na verdade, o equilíbrio vai aumentar, mas a oferta não se modificou. O que se modificou foi a demanda. Da mesma forma, a oferta
ela pode se deslocar para a esquerda. Aqui ele coloca um terremoto que destrói a capacidade produtiva. No Brasil é muito difícil ter terremoto. Mas nós podemos, por exemplo, numa situação de mercados agrícolas, ter uma quebra de safra por fatores climáticos. Ou então, nós podemos ter um problema de crise hídrica, como ocorreu em São Paulo e atualmente está ocorrendo no Paraná. Então, essa crise hídrica pode ter um problema mais sério, né? Setores que demandam a água pode ficar mais cara, a própria energia elétrica pode ficar mais cara numa situação de estiagem. Boa parte da energia elétrica do Brasil é produzida em hidrelétricas. Se não tem água, nós temos que ligar as termoelétricas. As termoelétricas geram eletricidade a um custo maior. Então, a eletricidade pode ficar mais cara. E tudo isso pode fazer uma curva de oferta se deslocar para a esquerda. O que vai acontecer? Aumenta o preço, até porque aumentou o custo de produção, e você vai ter também uma diminuição na quantidade de equilíbrio. Então, existem vários fatores relacionados à produção que podem deslocar a curva de oferta para a esquerda. Aumento do custo de produção, os preços dos fatores de produção, uma estiagem, uma quebra de safra no mercados agrícolas. Nós podemos ter aumento do custo da energia elétrica, aumento do custo dos combustíveis. E até mesmo podemos ter algo simultâneo. O que é simultâneo? Né? Que seria o deslocamento para a esquerda da oferta, pelos motivos que eu aleguei. Aqui ele coloca um terremoto. E a demanda pode se deslocar para a direita. Por que a demanda iria para a direita? Por exemplo, mudanças nos hábitos dos consumidores ou aumento da renda. Note que a situação aqui, uma coisa é certeza, o preço vai subir. Mas a quantidade de equilíbrio, ela dependerá dos deslocamentos. A quantidade de equilíbrio pode diminuir ou aumentar. Como assim? Se você tomar a oferta e deslocar ela muito para a esquerda, a quantidade de equilíbrio diminui. Mas se a demanda se deslocar muito fortemente para a direita, a quantidade de equilíbrio aumenta. Então, veja, uma certeza é que o preço sobe. Agora, a quantidade de equilíbrio, ela é incerta. Ela depende da força dos deslocamentos da oferta e demanda. Um outro ponto importante, um exemplo prático aqui. O leite. No meio do ano, diminui a produção de leite. Por que a oferta de leite no meio do ano vai para a esquerda? Porque a bovinocultura, ela depende de pasto. No meio do ano, nós temos a seca. Não tem pasto, não tem comida para os animais, a alimentação para os animais diminui, fica mais escasso e diminui a produção de leite. Então, a oferta de leite vai para a esquerda. Ao mesmo tempo, a demanda por leite, na época de frio, se desloca para a direita. Aumenta a demanda por leite numa situação de queda da temperatura. É um comportamento do consumidor. Então, é exatamente essa situação. Só que ao invés de livro, a gente colocaria aqui o equilíbrio do mercado de leite. Uma outra situação que ele coloca, ele fez um deslocamento bem forte da oferta para a esquerda. Veja que agora o preço caiu. Então, a intensidade desses deslocamentos é que vão determinar se a quantidade de equilíbrio aumenta ou diminui. Então, veja, nesse primeiro caso, ele deslocou mais forte a demanda. O equilíbrio, em termos de quantidade, passou de 5 para 7. No segundo caso, ele deslocou mais fortemente a oferta.
Então, a quantidade de equilíbrio, ela diminuiu. Note também que o preço, nos dois casos, os preços subiram. Então, essa é uma certeza, mas a quantidade de equilíbrio é incerta e depende das características da oferta e da demanda. Nós temos exercícios para realizar e nós vamos fazer esses exercícios na terceira aula do capítulo 2, né? Que será na próxima. Então, nós vamos fazer com muita calma 5 exercícios: 2 relativos à demanda e 3 relativos à oferta e equilíbrio. Então, obrigado e até a próxima aula.